Graça e paz, queridos irmãos. É com muita alegria que vamos participar do estudo bíblico dessa semana e gostaríamos de compartilhar com os irmãos o que está escrito em Provérbios 22:6, que nos diz: ensina a criança no caminho que se deve andar, e quando crescer, jamais se desviará dele. Gostaria de chamar a atenção dos irmãos para 4 palavras: ensina, criança, caminho e andar. Ensinar é transmitir conhecimento, é educar pelo exemplo. Tem uma versão na Bíblia, que é a Nova Versão, que diz que educa a criança no caminho em que se deve andar. Educar, ensinar, não é só por meio de palavras, mas através do nosso exemplo. A criança, ela precisa ser ensinada, ela precisa ser conduzida, ela tem a necessidade de imitar tudo o que nós fazemos. Quem nunca se deparou com uma criança falando: onde você aprendeu isso, menino? Com quem você aprendeu isso? Ou aquela criança que você olha e fala assim: nossa, tá imitando igualzinho o seu pai, imitando igualzinho a sua mãe. Criança aprende através do exemplo. E qual é o exemplo que nós temos dado neste caminhar? Quando nós estamos trilhando com as nossas crianças, e quando eu falo de trilhar com as nossas crianças é através da nossa rotina. O que nós estamos ensinando para as nossas crianças dentro da nossa rotina? Ensina a criança no caminho e não o caminho. Enquanto nós estamos compartilhando com ela o nosso dia a dia, a nossa rotina, o nosso acordar, aquilo que nós fazemos durante o dia dentro da casa, os nossos relacionamentos dentro de casa e fora de casa, nós estamos ensinando no caminhar, no trajeto, essa criança como ela deve ser. E andar, esse andar é de acordo com o nosso estilo de vida, é de acordo com o que nós colocamos dentro do nosso meio familiar para estarmos vivendo. Vou dar um exemplo para os irmãos. Um nordestino tem um estilo de vida diferente daquele que mora no sudeste. E uma criança nordestina tem o seu modo de viver, de falar, de comer, diferente de uma criança do sudeste. Mas por que tem essa diferença? Porque ela foi ensinada nesse modo diferente. Quem são os mestres dos seus filhos, dos nossos filhos? Essa palavra traz para nós uma grande reflexão que somos chamados a viver esse novo tempo, esse novo ciclo. Como pais, como responsáveis, temos uma rotina sobrecarregada e muitas vezes nós não temos tempo de ensinar os nossos filhos da maneira certa como deveria ser. Muitas vezes terceirizamos esse serviço, seja para uma babá, para a avó, para a tia, e o mais grave de tudo isso, muitas vezes é terceirizado às redes sociais, muitas vezes é terceirizado ao Facebook, ao TikTok, ao Instagram, ao YouTube. Quando nós oferecemos para a nossa criança um celular para ele ficar quieto, porque no caminho, enquanto estamos lavando uma roupa, cozinhando, lavando uma louça, ou até mesmo fazendo o nosso home office, nós queremos que a nossa criança fique quieta, fique tranquila, fique distraída e terceirizamos isso. E mal sabemos que podemos estar ensinando um caminho de individualismo, um caminho de egoísmo, um caminho que na frente a gente pode colher aquilo que nós não gostaríamos de colher. Hoje a palavra nos chama a atenção de como está sendo a nossa vivência, o nosso caminhar, esse trajeto com as nossas crianças. A palavra de Deus nos orienta que nós devemos sentar à mesa. E quantas vezes não tem mais esse sentar à mesa dentro das nossas casas? Casas cada vez menores, mesas cada vez menores, isso quando se tem mesa, né? Quando se tem cadeira para estar todos ao redor. Por que eu estou tratando isso e falando isso com os irmãos?
Porque nesse momento do compartilhar o pão, nesse momento de compartilhar a convivência em família, nós estamos ensinando princípios para as nossas crianças. Nós estamos ensinando o nosso estilo de vida. Quem nunca se recorda quando era criança, como era bom aos domingos a mãe preparar aquela bela macarronada, não é? O macarrão de domingo e o frango assado do domingo, quando todos se reuniam juntos para sentar e comer. Isso foi ensinado, isso foi um estilo de vida que nos foi passado. Ou quando nós sentávamos para comer pipoca, ou quando a energia, a luz faltava e a gente tinha que acender uma vela, nós não tínhamos a luz do smartphone para nos guiar dentro de casa e tínhamos que ficar todos em comunhão no mesmo cômodo e as conversas ali aconteciam, as histórias eram contadas, existia essa comunhão. Ensinar a criança no caminho em que se deve andar é estar próximo dessa criança. A criança, ela precisa de ter esses exemplos positivos. Quando nós nos afastamos, quando nós estamos distante das nossas crianças, mesmo estando ao lado delas, nós deixamos de ensiná-la, nós deixamos de adverti-la, nós deixamos de conduzi-las no caminho. E aí, quando elas crescem, elas podem se desviar. E se desviam muitas vezes trazendo tristeza ao coração dos seus pais. Trazendo de novo, de volta a reflexão dessa palavra, diz que ensina a criança. Não é ensina o jovem, o adolescente ou o adulto. Por que se refere à criança? Porque criança se trata do futuro. Aquilo que nós estamos plantando hoje, nós vamos colher no futuro. E muitas vezes nós, como pais, podemos reclamar daquilo que nós vamos colher na adolescência, na juventude ou na vida adulta dos nossos filhos, o distanciamento deles com relação às nossas vidas. Mas aí o Senhor nos chama a refletir como isso foi ensinado, como isso foi ministrado na vida deles. Irmãos, nesse novo ciclo na qual nós estamos vivendo, é tempo de voltarmos a viver em comunhão. É tempo de estabelecermos rotinas de comunhão dentro da nossa casa, de termos tempo de oração, de termos tempo de leitura da palavra dentro de casa, de termos tempo de conversar, de olhar para as necessidades dos nossos filhos e de entender, e se for algo que eles vão nos revelar, que a gente tenha a graça de Deus para juntamente com eles estarmos orando, sermos os melhores amigos dos nossos filhos. O Senhor nos chama a orientar os nossos filhos através da palavra. E a palavra de Deus é aquela que entra como uma faca de dois gumes, que faz a divisão de ossos e medulas. Ela traz a diferença. Gostaria de compartilhar com os irmãos uma experiência pessoal como professora, da rede pública. Eu testemunhei semana passada a vivência de uma aluna que ela chegou com 4 anos de idade. Ela chegou e falou: professora, Jesus não gosta disso. E isso que ela estava dizendo era que um coleguinha estava falando palavrão. E eu disse: onde você aprendeu isso? Que Jesus não gosta disso? Ela falou: minha mãe me ensinou e a tia da igreja também. Uma criança de 4 anos. Com certeza a mãe e a tia da escolinha bíblica não estavam nem sabendo que a menina estava transmitindo um conhecimento, um exemplo que foi plantado na vida dela com a professora na escola. Quero ter essa oportunidade de testemunhar para essa mãe, e o ensinamento que ela está dando está surtindo efeito, porque ela já está compartilhando com os demais coleguinhas na escola. Nós precisamos instruir as crianças segundo os objetivos que nós temos para ela, segundo o futuro que nós almejamos para elas. Que tipo de visão você tem para o seu filho, para a sua criança no futuro? Nós precisamos nos preocupar com esse processo de treinamento desde cedo. Ensinar para o amor, ensinar para a generosidade, ensinar para o cuidado com o próximo, ensinar para o respeito. E isso nós fazemos não através de palavras, mas através das nossas atitudes. Quando os nossos filhos nos veem respeitando, nos veem cuidando, nos veem zelando, nos veem indo ao culto, meditando na palavra, entoando louvores dentro da nossa casa, fazendo orações, nós estamos dando para eles exemplo.
Agradeço ao Senhor pelo exemplo que Ele me permitiu viver e hoje estar aqui com vocês, testemunhando e compartilhando essa palavra. O Espírito nunca dorme. E criança é feita também de carne e espírito, assim como nós somos, os adultos, né? Nós somos carne e espírito. E os pais precisam ministrar no espírito das crianças. E quando eu digo ministrar no espírito, a criança pode estar dormindo, você chegou cansado do seu trabalho, mas você pode ir lá e fazer uma oração. Você pode orar pelo seu filho. Seu filho nem sabe que você está ali orando, mas o Espírito que não dorme vai estar recebendo do pai, da mãe, que é a autoridade dessa criança, a palavra do Senhor, a palavra que é vida, a palavra que transforma. Desde o ventre a criança conhece a voz de sua mãe. Sua mãe pode estar ministrando desde o ventre na vida dessa criança. Falando a palavra, nós treinamos o espírito e lançamos sementes para o futuro. Nossos filhos são como flechas na mão do valente e nós precisamos ter os nossos filhos como flechas que acertam o alvo daqueles filhos que são chamados para uma nova geração, a geração que abomina o pecado, a geração que abomina a perversidade, a geração que fala que existe uma saída, que existe um Deus que por nós tudo executa. Nós precisamos ter a consciência de que corrigir e disciplinar as nossas crianças também é necessário nesse processo de ensinar no caminho. Se nós vemos que a nossa criança ela não está correspondendo de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos orienta, nós precisamos corrigir, porque olha, se nós não corrigirmos em tempo, a sociedade virá corrigir. E nós não gostamos de nem assistir nas redes sociais, na mídia, ou até mesmo de ouvir que o policial estava batendo numa criança, num jovem, num adulto. Mas essa criança, qual foi o caminho que foi ensinado para ela? Qual foi o direcionamento que foi dado para ela? Qual foi a instrução que foi dada para ela? Nós somos os guardiões dos nossos filhos. Os nossos filhos são os nossos primeiros discípulos. As nossas crianças precisam ter os discipuladores dentro da sua casa que conduzam ao caminho da verdade e da vida. Vamos profetizar na vida dos nossos filhos. Vamos profetizar dentro da nossa casa. Vamos retomar a rotina de termos tempo de qualidade junto com a nossa família, de sentar à mesa, de termos esse tempo de comunhão, de oração, de amor sendo revelado, sendo dito dentro de nossa casa. Esse é o nosso chamado para esse novo templo, para esse novo ciclo dentro da nossa comunidade, dentro da nossa igreja. E que as famílias possam ser edificadas por terem filhos que são edificados, que se sentem amados, que se sentem ouvidos e que estão aprendendo sobre Jesus, que estão aprendendo sobre a palavra. Invista na vida do seu filho, invista no Evangelho do Reino. Conte as histórias da Bíblia, traga aos cultos, traga as crianças para a realidade da comunidade, da igreja. Entoie louvores e ensina louvores, incentiva-os a viver a vida do reino, porque esta é a nossa missão e é isso que o Senhor espera de nós. Gratidão por essa oportunidade e que o Senhor nos dê sabedoria e paz para ensinar os nossos filhos no caminho dele e que possamos ver na maturidade dos nossos filhos eles servindo ao Senhor com muita alegria. Louvado seja o Senhor por vossas vidas, que o Senhor nos conceda aquilo que nós precisamos. Em nome de Jesus. Amém.